Sistemas Psiquiátricos Murkoff. Projeto Walrider. Monte Massive Seal. Número do caso 174. Iniciais do paciente WPH Billy. Datação da consulta 14 de outubro de 2012. Data inicial da consulta do paciente 12 de abril de 2009. Idade do paciente 19 anos. Sexo masculino. Médico observador Dr. Carl Hudson, DBNR. Estado da terapia. Paciente diz ter progredido nos estados de sonhos lúcidos autodirigidos. Atividade motor morfogênico observado em escala sem precedentes. Continuando a fase 4 do cronograma hormonal. Diagnósticos. Epirometria não possui acumulação brônquia. Centrífugo hematócrito falhou de novo em separar eritrócitos. Altamente preocupante. MRI revelou um ciclo REM e NREM arrítmico. Risadas no estado NREM. Notas da entrevista. Billy perguntou sobre o status do processo da sua mãe contra Murkoff e do asilo. Isso representa uma quebra catastrófica da segurança, apesar de Billy dizer que descobriu a verdade no sangue dos sonhos do Dr. Traeger. Nota: o único Traeger nos registros da companhia, um Richard Traeger, é um executivo da MRD. Todas as ordens da equipe de segurança devem ser questionadas e a segurança por vídeo melhorada para incluir análise biométrica. Sistemas Psiquiátricos Murkoff Projeto Walrider. Monte Massive Seal. Olá, amante do terror. Em Outlast, Miles, um jornalista freelancer investigativo, entra em um asilo onde muitas coisas estranhas acontecem. De acordo com Waylon Park, Murkoff Corporation era uma empresa que tinha seus laboratórios no subterrâneo do asilo Monte Massive, que abrigava os pacientes loucos. Essa empresa fazia experimentos com cobaias humanas para concretizar um projeto chamado Projeto Walrider, liderado por Dr. Rudolf Gustav Wernicke. Esse projeto basicamente consistia em usar nanites, ou então nanomáquinas, para poder separar o corpo da mente, para que assim a mente não precisasse do corpo. E não só isso, mas também ganhar características físicas sobrenaturais, tipo extrema força, levitação, possessão, quase imortalidade, dentre muitos outros dons. Isso poderia ser possível graças ao motor morfogênico, que era basicamente onde os nanites poderiam ser controlados pelo hospedeiro. A Murkoff fez muitos experimentos, mas nenhum paciente era compatível com o Walrider. Apenas um dentre muitos que conseguiu controlá-lo com perfeição: Billy Hope. Billy, ou William Hope, era um homem doente mental que foi usado pela Murkoff em 2009 como a principal cobaia para o projeto. Ele considera Wernicke como seu pai e tem grande apreço por ele, embora Wernicke só veja como um pobre coitado, uma mera ferramenta. A mãe de Billy até tentou mover uma ação judicial contra a empresa, mas totalmente em vão. E misteriosamente depois disso, ela teve uma parada cardíaca induzida, e o tal processo nunca foi para frente. Mas claro que isso nunca foi contado para Billy, já que ele poderia sair do controle. Mas a verdade é que a mãe dele nunca moveu ação nenhuma, muito menos foi assassinada, nunca morreu de ataque cardíaco. Ela, na verdade, vendeu o filho para Murkoff em troca de uma boa quantia. Você não vai querer saber o que Billy fez quando descobriu. O procedimento era basicamente fazer Billy passar por um processo de extrema tortura mental, depois passar por várias sessões para aprender a controlar os seus sonhos, os tornando sonhos lúcidos. E só depois ele seria colocado em uma esfera de vidro com vários tubos em seu corpo que eram ligados diretamente ao motor morfogênico. Como a partir disso o seu corpo já não conseguiria se sustentar sozinho, um monte de tonéis de químicos foram injetados no seu corpo para mantê-lo vivo. Eram meio que seus pulmões, vamos dizer assim. E a partir daí, Billy Hope já estava pronto para se tornar o Walrider. Tá. Mas o que é o Walrider? Muitos confundiam o Walrider como uma entidade, um deus, um demônio, um espírito, mas não é nada disso. Ele nada mais é do que um enxame de nanites, que são máquinas em um tamanho microscópico que podem ser tanto naturais quanto artificiais. No caso das nanites da Murkoff, elas eram responsáveis por manifestarem a mente de Billy fora do seu corpo,
O resultado, como podemos ver, é uma nuvem negra de fumaça que assume uma forma humanoide, sem face e que possui capacidades sobrenaturais, tais como extrema força física, o suficiente para arremessar Chris Walker contra as paredes e fazer o seu corpo ser triturado na passagem de tubulação de ar, e outras como a capacidade de voar, ser quase intangível, a capacidade de entrar em corpos alheios e fazer o que ele quiser, tipo controlar ou destruir o corpo de dentro para fora, e só não é completamente invisível por causa da fumaça preta, porque o seu corpo mesmo só pode ser visto com a visão noturna da câmera do Miles. O Walrider é imortal? Bom, pode parecer, mas ele não é imortal. Se os nanites forem destruídos de uma vez, o Walrider morre, mas não adianta dar tiros, porque ele consegue se regenerar a nível molecular, e o seu corpo é praticamente um espectro, mas não é totalmente intangível. Então tem que ser algo muito potente. Mas tem uma outra forma um pouco mais fácil de matá-lo, que é matando o seu corpo real, o hospedeiro, no caso, Billy Hope. E Miles até tenta fazer isso desligando o aparelho que mantinha o corpo de Billy vivo, mas antes do cérebro dele morrer, o Walrider fez de Miles o seu novo hospedeiro. E no final, quando os soldados abrem fogo e aparentemente matam Miles, o que pode ter acontecido é que os nanites podem ter curado as células do Miles, e agora ele pode controlar o Walrider, e o usou para matar os soldados e o Wernicke. Agora, por que dar tanto poder para um homem doente mental? Esse foi o erro de Wernicke e de toda Murkoff. Eles acharam que para o projeto Walrider funcionar, teria que ser com alguém que passou por traumas terríveis. Por isso que fizeram o laboratório embaixo de um asilo para criminosos doentes mentais, porque eles foram esquecidos pela sociedade, então ninguém ligaria se eles fossem feitos de cobaias. Uniram o útil ao agradável. Mas tudo foi por terra quando Billy saiu do controle e começou a fazer uma chacina dentro do laboratório e dentro do próprio asilo. Inclusive, ele foi o estopim para a rebelião das variantes. O que aconteceu com o corpo do Miles ficou em aberto, mas eu acredito que, enquanto o cérebro de Miles estiver intacto, o Walrider vai continuar vivo e vai poder recuperar o corpo a nível molecular. E se a Murkoff descobrir isso, com certeza vai querer tirar proveito. Imagine só, uma super arma de nanites controladas por um homem sem a ajuda de equipamentos. Isso pode realmente causar um grande estrago se cair em mãos erradas. Vulgo Murkoff Corporation.